assistir essa aula sobre equações do segundo grau, equações do segundo grau com uma incógnita. Esse conteúdo é importantíssimo no nono ano, é um dos conteúdos mais importantes. O aluno ele não pode ir para o ensino médio sem ter noção, sem saber o que é uma equação de segundo grau, sem saber resolver o que é uma equação de segundo grau, certo? Então hoje a gente vai aprender a identificar e a conceituar uma equação do segundo grau, saber quando a equação é completa e incompleta, tá certo? Então vamos lá. Vamos relembrar um pouco sobre equações. Equações nada mais é do que uma igualdade entre duas expressões algébricas, certo? Então, toda vez que eu tenho uma equação, eu tenho um sinal, um símbolozinho de igualdade e tenho uma variável. Então, aqui, ó, eu posso ter 2x mais 3 igual a 0, é uma equação. X mais 8 igual a 7 também é outra equação. Só que essas equações são chamadas equações do primeiro grau, que foi o que a gente estudou no 8º, no 7º ano. Equações do primeiro grau. Por que são classificadas como primeiro grau? Porque o expoente do x é 1. Ou simplesmente não tem expoente, certo? Então, o x, ele tem como expoente o 1. Ou a gente pode dizer que ele não tem expoente. Então, essas são equações, todas as equações desse tipo que a gente matematicamente escreve de ax mais b igual a 0, são equações do primeiro grau, certo? E o que a gente vai começar a estudar são as equações do segundo grau. Qual é a diferença entre a equação do primeiro e segundo grau? O expoente do x, tá? Então, na equação do segundo grau, o termo de x tem o expoente 2, certo? Aqui está o que a gente chama na matemática de fórmula ou expressão que representa uma equação do segundo grau. Então, aqui eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde a letra A, B e C, que são as que estão de vermelho, são chamadas de coeficientes da equação. Você deve estar se perguntando, Ave Maria, que tanta letra é essa? Não, isso aqui, ó, é como a gente chama de esqueleto da equação. A partir dessa fórmula, eu posso montar a equação que eu quiser, sabendo que o valor de A, de B e de C são chamados os coeficientes. São os números que eu vou colocar na frente dessas variáveis, certo? E aí, com esse esqueleto, eu formo a equação que eu quiser, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, eu coloquei 5 exemplos de equações do segundo grau que a gente vai analisá-la uma a uma. Então, aqui eu tenho 3x ao quadrado mais 8x mais 3 igual a 0. Primeira coisa que eu tenho que observar, essa equação é do segundo grau? Sim. Por que eu sei que essa equação é do segundo grau? Porque aparece, ó, o expoente de x elevado a 2. Toda vez que o maior expoente da equação for 2, ela é uma equação do segundo grau. Aí eu vou colocar outro exemplo para você identificar. Será que essa equação aqui que eu coloquei também é uma equação de segundo grau? Tem um expoente do x ao quadrado? Tem, mas ele não é o maior expoente. Apareceu aqui, ó, um expoente 3, como sendo o maior expoente. Então, 4x elevado ao expoente 3, mais 2x ao quadrado, mais 3 igual a 0. Então, ela não é uma equação do segundo grau. Por que não é uma equação do segundo grau? Porque o maior expoente não é o quadrado. O maior expoente é o 3. Então, ela não é uma equação do segundo grau. Para ser uma equação do segundo grau, o maior expoente tem que ser o x ao quadrado, elevado ao quadrado, certo? Não necessariamente a letra x, pode ser a letra y, a letra z, a letra w, a letra que você quiser. A variável, o próprio nome está dizendo, variável, pode variar, pode ser x, pode ser y. Então, observando aqui esse primeiro exemplo, e olhando o esqueleto que eu tenho, então o valor de A, que é o que ele fala aqui, que é o coeficiente, é o termo que está com x ao quadrado. Então o valor de A é 3. O valor de B é o termo que está com x, ó, é 8. E o valor de C é 3, certo?
Então, o valor de A é o termo que está, é o coeficiente, é o número que está com o x ao quadrado. O valor de B é o número que está com o x. E o valor de C é o termo independente, que ele não tem letra nenhuma junto dele, certo? Então, A, B e C. Essa equação é uma equação do segundo grau completa. Por que é completa? Porque eu tenho o valor de A, de B e de C, tá bom? E por que é do segundo grau? Porque o maior expoente é 2. Então, lembrem-se, para ser uma equação de segundo grau, o maior expoente do x tem que ser 2. Como eu dei o exemplo aqui, não é uma equação do segundo grau, é uma equação do terceiro grau, porque o maior expoente foi 3, tá bom? Vou até apagar aqui para a gente não se confundir, no exemplo que não é, tá bom? Então aqui, no exemplo B, quem é que está com x ao quadrado? Não aparece número nenhum. Então, quando não tem número, subtende-se que é o número 1. Então, o valor de A aqui é 1. O valor de B é o valor que está com o x, ó, menos 2. E o valor de C vai ser 6. Essa equação também é uma equação completa, porque apresenta o termo de A, de B e de C, certo? E é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente, ó, é o x ao quadrado. Na letra C, é uma equação também completa, ó, termo de A, o termo de B e o de C, ok? Que é o valor de A, menos 2, que é o valor de B, 3, e o C, menos 8. Uma equação também completa. Então, aqui, a primeira, a segunda e a terceira são equações completas do segundo grau, porque tem os termos de A, de B e de C, tá bom? Aqui nesse outro exemplo, no quarto exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, quem é o valor de A? A gente já viu que quando não tem número, subtende-se que é o número 1. Então, o valor de A é 1. O valor de B é menos 3, ó. É quem está com o x. Quem está com o x? Menos 3. E o de C? Tem termo independente aqui? Tem algum termo? Não. Então, o C, a gente pode dizer que o C é igual a 0, ou o C não existe, não está nessa equação. Essa equação, ela é incompleta, porque ela só tem o termo de A e o de B. E o valor do C é 0. E ela deixa de ser uma equação de segundo grau? Não. Ela é uma equação de segundo grau incompleta, porque ela só tem o termo de A e de B, certo? Nesse último exemplo, eu coloco x ao quadrado menos 8 igual a 0. Será que essa equação ela é completa ou incompleta? Ela é incompleta, porque eu tenho o termo de A, tem que ter. Toda equação, para ela ser do segundo grau, ela tem que ter o termo de A, certo? Então, aqui, ó, o termo de A é 1. E o termo de B vai existir, Tem algum número com x sozinho? Tem? Não. Então, ó, posso dizer que o B é 0. Posso deixar sem ter, posso dizer que B não existe nessa equação. Posso botar B igual a 0. As duas maneiras estão corretas. E o valor de C é menos 8, que é o termo independente. O termo que está sozinho, sem nenhuma variável, certo? Então, o que é que a gente viu aqui? O conceito da equação do segundo grau e identificar os coeficientes da equação do segundo grau e identificar quando a equação é completa e incompleta, certo? Quem são os coeficientes? São os números que estão junto com a letra e o termo independente. Então, o A é o número que está junto do x ao quadrado, o B é o número que está junto do x e o C é o termo independente. Junto dele não tem letra, tá bom? Temos a equação completa quando tem o termo de A, de B, de C. E a equação incompleta, que é quando tem apenas o termo de A e de B ou o termo de A e de C. Certo? Agora eu vou dar mais alguns exemplos de equações que são incompletas. Eu vou apagar aqui para a gente ver aqui quais são as possibilidades das equações incompletas. Quais são as possibilidades das equações incompletas?
A gente já viu que a equação completa do segundo grau, ela tem esse esqueleto, vamos dizer assim. A incompleta, essa é completa. Se eu coloco apenas ax ao quadrado mais bx, ela é tida como incompleta. E eu ainda posso ter ax ao quadrado mais c igual a zero, que também é uma equação incompleta. Então, eu posso ter uma equação incompleta com o valor de a e de b, e posso ter uma equação incompleta com o valor de a e de c. E posso ter a equação completa do segundo grau. Então, vejamos. Se eu coloco a equação essa equação, ela é uma equação de segundo grau? Sim, porque tem o termo de x ao quadrado. Ah, mas não veio na frente. Não tem problema. Não tem problema. Se ela veio aqui, se vem aqui na frente, não tem problema. Se tem o termo do x ao quadrado, ela é uma equação de segundo grau, certo? Então, ela é uma equação de segundo grau porque tem o termo do x ao quadrado e tem o valor do a. Tem que ter o valor do a, né? O valor do a é 2, porque é o número que está junto, ó, do x. É o 2. O b, quem é o b? Tem o b aqui nessa equação? Tem, que é o 1. Esse valor aqui é o 1. E o c? O c não vai ter. Eu digo que essa equação é uma equação incompleta, porque ela tem apenas o termo de a e de b. Pode ser também ter... Vamos ver outro exemplo. Essa equação é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente do x é o quadrado. E ela é uma equação completa ou incompleta? Ela é incompleta, porque eu tenho apenas o valor do a, que é 4, que tem que ter em toda a equação do segundo grau. E o valor de quem? De c, que é 3, que é o termo independente. Certo? Então, aqui eu tenho dois exemplos de equações que são incompletas. Tá bom? Nas próximas aulas a gente vai ver como a gente resolve. Mas no primeiro momento, o que é que eu quero que vocês tenham em mente? O que é uma equação do segundo grau, né? Com a característica, como eu vou poder identificar, né? Quem são os coeficientes dessa equação e os tipos de equação, completa e incompleta. Completa é quando tem os três coeficientes, o a, o b e o c. Incompleta é quando tem o a e o b ou o a e o c. Ok, gente? Então a gente se encontra na próxima aula. Resolva as atividades aí propostas. Um abraço, tchau!